Sejam bem-vindos ao Fato Cash. O Fato Cash é o podcast que está comprometido com a verdade. E a missão deste podcast é para você descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Antes de mais nada, dá aquele joinha, comenta, compartilha para 10, 20 amigos. E não esqueça, ativa as notificações para você receber os próximos vídeos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Uhul! Glória a Deus. Amém. E o nosso convidado, Rudinei de Paula. Seja bem-vindo, mano. Valeu, mano. Valeu. Mano, acho que eu não tenho palavras pra expressar o amor que eu sinto por você. É recíproco o sentimento, meu amigo. Cara, você é um irmão que acho que Deus mandou pra minha vida. Um irmão espiritual. Mas ao mesmo tempo, um amigo, né? Você tem um coração, cara, diferente. Você tem um coração de servo, um coração de pai, um coração de marido, que, cara, acho que as pessoas testemunham hoje falando da vida do Rudy, né? Falam o Rudy tal, porque ele tem o exemplo de filho fiel. Você tá de parabéns, mano. Cara, eu nem sei o que falar, porque acredito que é reflexo de Cristo, né? Não digo que tenho o alcançado, como diz Paulo, mas a gente tá caminhando, né, cara, para viver uma vida mais bíblica, para viver uma vida mais à imagem de Jesus. Mas eu quero também externar a minha gratidão, a sua amizade, Amém. Ao seu coração. Aí já fazem o quê? Uns 5, 6 anos que a gente tem andado Por junto. aí. E você sempre com essa paixão pelo Senhor. Amém. Sempre com essa fome do Senhor, e em alguns momentos, por causa da sua raiz, pensando
como externar o seu amor pelo Senhor, como externar essa experiência, né, que tocou, que moveu a sua vida. Então, acredito que nós vamos falar sobre isso hoje, sobre relacionamentos, mas eu acredito que um relacionamento saudável é um relacionamento que é recíproco, né? Sim. Então, não é unilateral, Sim. né? Ele é bilateral, então Amém. tem investimento de ambas as partes. Amém. Gratidão a Deus pela sua vida. Amém, obrigado, Rudy. Mano, antes de revelar o tema, eu tenho uma pequena justificação. Algumas pessoas acho que comentaram no Insta e perguntaram: cadê o podcast, cadê a gravação, cadê o episódio do Rudy e Ney? Porque, cara, os rios, eles, graças a Deus, a gente não esperava conseguir alcançar certos públicos, um público assim. Eu acho que quando Deus está no controle, as coisas fluem do jeito que você não espera. Sim. Então, eu pensei, né? Eu senti, cara, eu preciso fazer uma gravação para fazer uma justificação pro Ruth diante de Deus. Não para te honrar, mas para honrar... Cara, o nome disso é gatilho de escassez. Para honrar a sua vida por ter permitido Deus te usasse, entendeu? Então, o primeiro episódio eu tava despreparado. Eu queria fazer do meu jeito. Eu tava sem direção. E o primeiro episódio, eu acho que o próprio Deus colocou: Rudy, vai lá, direciona esse seu irmão. Então, cara, eu creio muito que Deus tem esse poder de fazer. Porque, cara, eu não iria aceitar se fosse outra pessoa. Talvez você não ia... se fosse outra pessoa, ia falar: ah, cara, vai com calma. Você entendeu? Vai Sim. com calma. Você tá indo na direção certa, mas não, cara, você com autoridade. Eu vi o próprio Jesus na sua vida quando você chegou e firmou com a palavra, né? Eu tenho certas histórias que com o tempo eu vou, né? Soltando aqui. As pessoas não me conhecem, mas eu vou soltando. E ao mesmo tempo eles vão conhecer a minha história e por isso que vão entender por que isso. Mas é isso, né? Não, é isso aí, cara. Gatilho de escassez aí pra vocês. E, aí, cara, ó. vou apresentar o nosso futuro host. Ele vai me ajudar em alguns episódios. É isso aí. O nosso host que vai ser... Isso aqui é spoiler pra galera já, hein? Não, mas é legal, é legal. O pessoal gosta, né? Então ele vai nos ajudar com essa questão. Eu acho que eu vou revelar meu novo sócio, mas só no lucro, né? Não é prejuízo. Não, só no trabalho. Amém. Cara, é isso. Eu acho que soltei, cara. Sabe quando você tira aquele negócio que tava no coração e pá, cara? Sim. E eu tava pensando, a gente colocou o nome do podcast FatoCast, então a gente deve sempre começar com a perna direita e não com a esquerda, né? Isso aí. Então é isso. O nome do podcast é FatoCast porque tá comprometido com a verdade. Amém. Então, não existe uma manipulação para nem granjear seguidores ou manipular situações. É o foco, exato. Não, o foco é revelar a verdade do nosso coração. Primeiro episódio, a gente tava... Depois do episódio, a gente teve uma mesa e o Ruth começou a falar. E a frase FatoCast, podcast que está comprometido com a verdade, foi ele que deu espontaneamente, foi assim. E quando ele falou, eu buguei na hora, eu falei: Ruth, peraí, eu coloquei o celular, abri o áudio e falei: fala de novo. Aí ele começou a falar, e aí depois eu escutei tudo de novo, mano. Eu lembro que você me passou em texto escrito assim. Exato. Você falou assim: ó, eu tava ouvindo de novo o áudio aqui, ó. Esse texto aqui, ó. Mano, porque na hora que... Se você não pegar na hora, Sim. muitas das vezes você acaba esquecendo, porque é muita informação. Você sabe que eu já acordei de madrugada. Eu já compus uma música inteira. Peguei o violão, compus a música inteira. E eu falei assim: uau, incrível essa música. Amanhã eu sento, vou escrever porque eu tô com sono, voltei a dormir. Quem disse? Só o dia que eu chegar diante do Senhor que eu vou me lembrar. Porque se você não escrever... Você esquece. Já era, E muitas das vezes o próprio Deus fala com você à noite. Se você não anotar a visão ou a maneira que ele colocou dentro do seu coração, aquela palavra, você acorda, não aconteceu nada. Sim. Então acho que Deus já tá falando. Mano, vamos falar. O tema hoje vai ser um tema bem gostoso de conversar. Vai ser como ter um relacionamento saudável com Deus e com a família. Acho que o Rudy, como pastor, ele tem essa afinidade de poder falar, porque ele acho que já viveu umas certas histórias relacionadas com família, então ele tem esse direito de falar, né?
Então eu vou começar com 3 versículos bíblicos. Efésios 5, 22. Assim começa. Assim diz a palavra do Senhor. Esposas, cada um de vós respeitai ao vosso marido, por enquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de qual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Cara, eu queria falar muito disso, sabe? Rudy, hoje em dia as pessoas, eles estão... os homens, né? Eles estão com essa... É que antigamente os homens, eles eram mais homens. Eles eram a cabeça da casa, sim, sabe? Só que hoje em dia... E antigamente as mulheres eram muito submissas ao que o homem falava para elas, era como se fosse Deus no céu e o marido na terra. Falou, tá falado. Só que hoje em dia, a gente está tendo essa complicação dentro e fora da casa do Senhor, que as mulheres, elas estão entrando, querem ter domínio sobre o homem de uma tal maneira, acho que a própria sociedade está lançando isso dentro do coração delas, e vários comentários de mulheres e tal, e elas acabam pescando isso. As próprias mulheres que estão dentro da casa do Senhor, elas estão querendo dominar isso. E isso é ruim. Até a questão do feminismo tem entrado no coração da igreja. Essa coisa do empoderamento muito feminino. Complicado. Sim. Então, eu queria te perguntar sobre esse tema. O que podemos fazer para estarmos longe dessa manipulação dessa sociedade, onde a sociedade quer plantar dentro do coração das mulheres Sim. essa questão de, você pode ter o direito, você pode dominar, você pode ser isso. Seu marido não quer, dá um tapão na orelha dele. Seu marido não quer, você tem que ser a cabeça da casa. Sim, você tem que se impor, você né? entendeu? Esse poder, a sociedade quer... Colocar a goela abaixo. Exato. Eu sei que as mulheres têm que ter uma certa igualdade em várias questões da vida, mas, não pode ter essa questão de empoderar. Você entendeu? Daqui a um tempo vai ter várias igrejas onde as pastoras vão lidar e os pastores vão obedecer. Sim. Você entendeu? Até a gente está vendo esse problema de fato que está acontecendo hoje em dia. Isso está complicando. O que você acha dessa questão toda? Cara, eu acho sensacional, assim, ó. No contexto histórico, nós vemos que essa nossa geração, a geração dos nossos pais, dos nossos avós, ela era uma geração muito machista, né? A gente tem que concordar que havia uma anulação do papel feminino. Não, eu saio, vou trabalhar e você vai cuidar das tarefas da casa. Não tinha esse pensamento assim de, não, você precisa estudar também, você precisa se aprimorar também. Mas eu acho que isso a gente já está lidando com questões no sentido culturais, questões práticas. Porém, a Bíblia ela carrega uma essência que é a primeira menção de algumas coisas, certo? E quando você olha no Gênesis, você vê que Deus preparou um jardim, ele formou esse jardim, ele formou o Adão, colocou o Adão, olhou para o Adão e falou assim, não é bom que esse cara esteja só. Se fosse para ele dominar sozinho, não haveria uma direção de Deus ou uma fala de Deus nesse sentido. Olha, eu vou fazer para você uma ajudadora. Porque esse é o termo que a Bíblia usa ali. Algumas versões da Bíblia traduz como adjuntora, cooperadora, né? Mas vou preparar para você alguém que vai te auxiliar. Alguém que se equipare a você no sentido de autoridade sobre a criação. Tá entendendo? Sim. Então, os homens e as mulheres, eles têm papéis distintos, mas ambos carregam o mesmo peso de governo sobre a criação de Deus. O grande ponto, Omar, é que as pessoas querem respostas práticas para aquilo que a Bíblia chama de pecado, certo? Sim. O autoritarismo é pecado. O machismo é pecado. O feminismo é pecado. Isso é um fato, tá? Isso é um fato. Amém. O machismo é pecado, o feminismo é pecado. E o problema
é quando as pessoas não reconhecem o seu pecado. Então, elas entram no campo do debate de ideias. Ok. Então, por exemplo, o que Paulo está falando assim, olha, vocês maridos... É engraçado porque às vezes você fala essa tradução, parece que vocês maridos amem as vossas mulheres, parece que é poligamia, né? Sim. Mas o texto é, vocês maridos amem a vossa mulher, Sim. né? E vocês mulheres se sujeitem a vosso marido, né? Então, por que amar? Porque tem dias que para o homem só uma decisão muito séria de falar assim, eu vou amar essa mulher, porque ele é mais racional e a mulher é mais emocional, Sim. certo? Então, tem uma semana do mês que a mulher, ela não é um desejo dela. Ela está emocionalmente diferente. Ela, Isso os homens não entendem cara, também. ela te responde diferente. Ela, Fala tipo assim, diferente. e aí, tá tudo bem? Tá sim, por quê? Tipo assim, peraí. Você já começa a olhar pra cima assim, onde é que foi que eu errei, né? O que tá em mim? Mas assim, tirando, obviamente, essa particularidade, mas homens e mulheres são diferentes. E se eu não reconhecer que existe em mim um pecado que eu preciso me arrepender, e se você não tiver misericórdia de mim, porque eu só vou ter misericórdia de você, Omar, quando eu reconhecer o meu pecado e olhar pra você e falar assim, cara, eu tenho misericórdia de você porque Deus não me julga da forma que eu sou. Eu estou lutando para melhorar. Amém. Mas eu também tenho o meu pecado. Então, no relacionamento, é importante você reconhecer que as pessoas estão em lugares diferentes. Agora, o casamento bíblico, tá? O casamento bíblico não é o homem colocar a mulher num lugar escondido e ele... Não. Ela está num lugar de governo. Ó, nós temos um exemplo lá na nossa igreja. O pastor Tiago e a pastora Suzy, quem é que aparece mais? Tiago. Quem é que aparece mais é o Tiago? Cabeça, né? É, exatamente. E nos bastidores, quando você vai pra mesa e você senta com os dois, você vê que ambos carregam uma palavra de governo e de destino. Porque não é quem aparece mais que tem mais autoridade pastoral. Exato. Você tá entendendo? Exato, sim. Então, o pastor é a cabeça, só que quando eles estão juntos, como diz a Bíblia, duas carnes se formam em uma. Ou seja, os dois têm uma certa igualdade, né? Mas sabe quando o Paulo fala assim, ó, vocês maridos são cabeça, né? Como Cristo é o cabeça, então, tal. É porque o homem, ele é muito mais racional em algumas decisões. E as mulheres são muito mais sentimentais. Muito mais sentimentais. E eu entendo que existem momentos que você precisa de sensibilidade, certo? Porque se você olhar para o papel do pai e da mãe, vamos separar o papel do pai e da mãe. O pai, ele é o provedor, ele é o protetor, ele oferece segurança, ele oferece destino. A mãe, ela oferece nutrição. A mãe, ela oferece afeto, muitas vezes aquele negócio do ai mãe, eu preciso, ela tem essa porção, entende? Então são papéis distintos dentro da casa. Entendi. Só que não é que só um lado é importante, não, eles se complementam. Então Paulo tá falando assim, ó, vocês mulheres tem que se submeter ao seu marido, e essa palavra submissão é estar abaixo de uma missão. Exato. Então o cara vive irresponsavelmente com o casamento dele, que mulher que vai falar assim, não, é verdade, eu vou me submeter. Então tem horas que você vê disfuncionais assim, você fala assim, cara... Eu vi uma ilustração muito legal, isso aqui é muito legal, cara. Fala aí. Eu vi uma ilustração muito legal que fala assim, ó, existe o lobo, tá? O lobo, ele é o líder da matilha e... Tipo assim, ele tá ali na frente de todo mundo, ele protege todo mundo, ele enfrenta os problemas, ele enfrenta as guerras. O lobo alfa. O lobo alfa, tá? O wolf, né? E tem a hiena. E olha só, o nome é hiena, porque nem é hieno, né? De macho, é hiena porque você já remete à fêmea. E no grupo ali coletivo da hiena, é a fêmea que decide tudo. Então ela é maior, ela tem mais postura, ela defende os filhotes e tal. Qual que é o problema? O problema é que quando esse menino criado, ou essa menina criada por uma matilha de lobos, casa-se com um filho de uma hiena. Porque ele não sabe tomar decisão lá na frente, e ela se acostumou com um cara que toma decisão, que é o pai dela. Tá? Qual que é o segundo problema? O segundo problema é quando um lobo que foi preparado para ser alfa, casa com uma hiena que também foi preparada para liderar a matilha. Então você tem dois problemas, que é os dois que se bicam, os dois que querem disputar a liderança, e você tem o outro casal, são casal omisso,
que ninguém sabe esperar de quem. Ah, eu espero do meu marido, mas ele não faz nada. Ah, o meu filho tá fazendo isso aqui, mas ele não fala com a criança. Tá entendendo? Ah, eu precisava pagar isso aqui, mas ele não... Ele passa o dia inteiro jogando videogame. Então... Fumando arguile. Fumando pendrive. Cara, não fume pendrive, cara. Pelo amor de Deus. Mas olha só. Você vê que há uma disfuncionalidade? Entendeu? E quando você vai pra Bíblia, não é que a Bíblia tá sendo machista, colocando o homem, manda na sua mulher. Não. A Bíblia tá falando assim, ame a sua mulher. Exato. Porque ninguém faz mal ao seu próprio corpo. Porque ele ama o seu próprio corpo. Amém. Então você tem que amar a sua mulher. Como se ela fosse uma extensão do seu corpo. O que Paulo tá fazendo aqui de novo? Uma apologia a Adão. Porque Deus deu um sono profundo para Adão e da costela de Adão tirou essa esposa. Então eu gosto muito quando o pastor Luiz Hermínio fala assim, que Deus dá para você uma mulher e a esposa quem constrói é você. Amém. Entendeu? Top. Então todos os dias você está construindo essa esposa, né? E você estende, todos os dias você está construindo seu filho, enfim. Quando Paulo falou amar, ao mesmo tempo a gente tem uma ideia de respeitar ou cuidar, aquela submissão que o homem tem, né, de autoridade, de ser como se fosse um lobo, com a minha família, vou cuidar. Mas as mulheres, eu vejo hoje em dia, que o homem ele consegue gerar uma paciência, né, que as mulheres não conseguem ter essa paciência. Muitas das vezes você consegue ver até mulheres sendo usadas grandemente em Deus, elas quando estão nos dias elas acabam jogando tudo pro ar, ficando loucas e tal. E isso as mulheres não conseguem controlar. Há alguma maneira de fazer, orar, né? Ou, sei lá, tem alguma certo passo para poder melhorar essa conduta diante principalmente do homem, porque quem acaba tendo esse problema é o marido, né? Porque eu, por exemplo, minha esposa, quando está nos dias, ela acaba descontando em mim, sim, acaba descontando no Jorge, e a gente não sabe o que ela quer. Aí você fala pra ela, como você mencionou, você tá bem? Tô bem. Você que precisa? Não precisa. Você fica, cara, o que essa mulher tem? Será que essa foi a esposa que Deus colocou? Você começa a gerar umas dúvidas assim, você buga, velho. As mulheres são aquelas que bugam. Tem alguma maneira de melhorar isso? Na parte das mulheres, eu quero que você mande uma mensagem, principalmente para minha esposa, para as mulheres entenderem. Eu tô com esse problema, faz isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Não pergunte nada. Você já teve carro velho? Já. Já teve carro velho? Já. Que esquentava na fila do Paraguai ali? Já tive. Eu tive um Fiat Prêmio 89. Cara... Uma benção, viu? Uma benção. Meu sogro me deu quando eu casei e tal, tranquilo. Um dia eu tava indo pro Paraguai, na hora que eu tava voltando. O carro esquentou. Esquentou de jorrar água, de sair fumaça, aquele fiasco. E você pensa que tá queimando, saindo fogo, você tá falando assim, cara, o que eu fiz errado? O que é que eu fiz errado? Tipo assim... Só que assim, mano... Você buga na hora. Aquilo ali aconteceu. Aconteceu. Sabe o que você tem que fazer quando isso acontece? Você tem que desligar o carro. Você tem que esperar o motor esfriar pra você seguir sua viagem. Às vezes demora pra esfriar. Então assim, uma coisa que eu aprendi muito cedo no meu casamento, eu tô casado há 10 anos, tá? Glória a Deus por isso. Eu tenho 32, faço 33 mês que vem, mas tô casado há 10 anos. E uma coisa que eu aprendi muito cedo no meu casamento é que a frequência com que a Graciele lidava com os problemas era totalmente diferente da frequência com que eu lidava. Então eu sou muito prático, tá? Você deu exemplo aqui na abertura do podcast, né? Cara, a gente gravou o primeiro e tal. Então eu sou muito prático. Se eu tiver que sentar com você e conversar alguma coisa, eu vou sentar e vou ser prático com você, te amando. Isso não é uma briga por poderes, não é nada disso. Mas eu tenho a necessidade de sentar e ser franco, ser verdadeiro. Não que a Gra não era franca e nem verdadeira, mas é que pra ela demorava um pouco mais de tempo, porque ela precisava assimilar, certo? Então, geralmente, quando nós lidávamos com diferenças, ela precisava de um tempo para ela assimilar. E, às vezes, ela falava no assunto. Então, esse problema foi corrigido. Porque daí, eu falei para ela assim, olha, todas as vezes que você coloca um problema embaixo do tapete e não resolve,
Acumula. Acumula. Quando tiver que sentar, vai falar, mas aquele dia lá, 25 de abril de 1979... Esse é o grande problema das mulheres. Não. Elas nunca esqueçam. Cara, e os homens jogam fora, se não tivesse isso, cara, Deus tinha feito Adão e Ivo, tá? Não era Adão e Eva. Então, não tem o que fazer. É um homem e uma mulher, são diferentes, tá? Entendi. Então, tem que fazer. Você não consegue comer com 2 garfos ou comer com 2 facas. Você precisa de um garfo e de uma faca, são diferentes. Então, assim, uma coisa que eu aprendi desde o começo do meu casamento foi essa diferença, certo? Agora, por exemplo, qual que é a grande chave? Você me perguntou assim, qual conselho que você daria? O diálogo franco, as pessoas precisam falar das suas diferenças. Inclusive, cara, hoje a nossa geração é uma geração que sexualmente foi muito deturpada, tá? É uma geração que aprendeu a sua sexualidade, às vezes, num site de adultos, aprendeu a sua sexualidade, sei lá, assistindo série ou coisas da sua sexualidade. Essa geração tá muito... Ou, às vezes, o cara veio de... O homem, a mulher, veio de outros relacionamentos em que envolveu relacionamento... Ou sofreu abuso, né? Envolveu relação sexual antes do tempo e tal, e a relação sexual ela foi feita para o casamento. O que acontece com esse pessoal? Eles entram no casamento cheio de problemas, eles começam a fazer comparação, eles começam a fazer pontuações que não são saudáveis para o relacionamento. Então, por exemplo, até em relação à sexualidade dentro do casamento, precisa se sentar e conversar. Sabe? Precisa ser... Eu não acredito que as mulheres ou os homens tenham que se submeter a todo tipo de anomalia sexual. Não acredito que isso é saudável. Mas eu acredito que a sexualidade foi feita para o matrimônio, foi feita para o casamento. E é importante sentar e conversar. Por exemplo, se você não gosta de comida japonesa, tá? Eu, por exemplo, gosto de comida árabe. Você já sabe que eu gosto, né? Então, o meu sonho é aprender a falar. Vamos ter que marcar esse Vamos ter que marcar almoço. de novo lá no Parque Bujolo. Lá. Sim. Mas olha só, você come uma comida e eu não gosto dessa comida. Então, qual a possibilidade de numa comemoração de aniversário ou de casamento, do que for, a gente, sei lá, ir pra esse restaurante? Não existe, certo? Ou até existe se for no sentido assim, eu vou levar minha esposa num lugar que eu não gosto de comer, mas pra agradar ela. Isso não é nenhum problema. Sim. Agora é importante conversar sobre isso, certo? O que eu vejo hoje é que os caras falam assim, não, ou a mulher, né? Não, eu nasci assim, eu cresci assim. Isso é o grande erro. E eu não vou mudar. Casou comigo sabendo que eu era. E sabe, Omar, eu me tornei um grande conselheiro de casais que estão pra se casar lá na igreja. E, cara, sabe onde que eu trabalho? Eu trabalho em falar assim, olha todos os defeitos. Imagina se essa pessoa não mudar nunca. Olha pra isso. É mal educado às vezes. Mas é só às vezes. Tá entendendo? Sim. Não, ele é grosso, mas é grosso, estúpido só às vezes. Não, cara. Não, tem isso, que mudar. Isso precisa, né, ser conversado sobre, né? É complicado, né? Então, acho que um diálogo aberto. Meu conselho seria um diálogo aberto, sabe? E uma referência. Então, por exemplo, qual que seria uma boa referência? Cara, escreva sobre o seu futuro. O pastor Bill Hybels, né? Ele fala que visão, retrato do futuro que produz paixão nas pessoas. Eu sei que isso se aplica muito, a gente fala muito sobre isso na igreja, mas imagina, você que tá se preparando aí, varão, pra casar, você tá aí já perdida. Tá querendo desistir. Né? Os sobrinhos já estão te chamando de tia e você ainda não, né? Tá querendo desistir. Tá querendo desistir. Não desista, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, né? Mas olha só, é importante escrever o que nós queremos para o futuro. O que nós queremos para o futuro? Olha, no futuro nós seremos isso aqui, ó. Então, o que é importante para mim? Não, importante para mim é respeito, importante para mim é educação, entendeu? Então, eu fui um cara no começo do meu casamento que eu falava muito alto. Quando eu ficava nervoso, eu erguei minha voz. Quem iria imaginar você, Rudy? Não dá pra acreditar. Cara, fato cast. A gente tá aqui pra rasgar a nossa vida. Deus muda, Deus transforma, mas é isso. Mas, ó, qual que é o objetivo de Deus lá no jardim? Deus olha, porque Deus é um ser tripartido, triuno, né? Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Sim. E ele fala assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso. Então, Adão pecou, o homem perdeu a imagem de Cristo nele, certo? Então, todo o problema que nós falamos agora há pouco é baseado na quantidade de pecado que está no homem e a falta de arrependimento desse pecado. Então, o problema
de eu me relacionar às vezes mal com a minha esposa, muitas vezes tá baseado no orgulho, de que eu não quero dar o braço a torcer pra ela, ou ela não quer dar o braço a torcer pra mim. Só que eu vi uma coisa que você falou, as mulheres, principalmente as mulheres, né? Porque o homem, ele tem uma certa facilidade de se mudar com questões emocionais, ao meu ponto de ver, eu posso estar errado. Mas as mulheres, elas dificultam a questão, não posso mudar, nasci assim. Uma coisa que você falou muito importante que assim, me pegou. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vivo assim, eu me acostumei assim, minha família era assim. Cara, se não existir uma certa transformação, o negócio não vai pra frente. Não, né? mas isso eu nem atribuiria só ao gênero feminino. Eu acho que é sistematizado, porque assim, ó... Porque a gente sempre pega pra nossa vida, e eu sou assim, então eu penso que os homens são tudo assim. Exatamente. Depende de como você foi, do formato como você foi criado, cara. O formato como você foi ensinado, educado. Isso é muito do sistema. E aqui, cara, eu vou entrar num lugar assim, ó, sensacional. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Tô falando muito do Gênesis porque nós estamos falando sobre relacionamento. Sim, sim. E Gênesis está falando do princípio de tudo. Então, Gênesis 2, 24, a Bíblia fala assim, ó. Deixará o homem, seu pai e a sua mãe. Tá? Primeiro verbo, deixará. Se unirá à sua mulher. Serão uma só carne. Então, olha só. Deixar pai e mãe não é abandonar pai e mãe. Mas deixar pai e mãe é deixar os costumes. Por exemplo, o Omar tá lá, o pai e a mãe do Omar. Os costumes da sua casa não vão ter a ver com os dos seus pais. Existem algumas coisas que você vai querer permanecer. Exato. É incrível, beleza? Legal. Tranquilo, certo? Mas Por nem exemplo, tudo, né? Mas nem tudo. Mas nem Porque às tudo. vezes a própria tua família tem problemas de geração em geração, e se você absorver isso, você acaba estragando toda a sua família. Exatamente. Então você cria um laço emocional ali. E outra, você corre o risco, por exemplo, como eu tive a graça de Deus de conduzir isso no começo do meu casamento. Porque, por exemplo, uma coisa que era fundamento pra mim, né? Minha mãe, cozinheira, tá? A vida inteira cozinhando, cozinha muito. Minha irmã, uma cozinheira de primeira. Então, minha mãe e minha irmã, cara, estão no topo, Sim. sabe? Tanto que, tipo assim, ó, eu tenho 6 anos de diferença da minha irmã, eu era criancinha, assim, 4, 5 anos, minha irmã ficava em casa e cozinhava pra gente. E cuidava de vocês. E cuidava da gente, certo? Então, quando eu me casei, a Gra foi fazer um arroz e uma lasanha. A lasanha era dura igual essa mesa e o arroz não tinha sal. Acabou com sua... Cara, só que assim, o meu amor por ela não tinha a ver com o que ela tava de serviço pra mim. Certo? Então, assim, eu entendi naquele momento que aquele era o ápice da sabedoria dela e que pra mim eu já tinha provado algo melhor. Mas eu falei assim, obrigado por fazer e tal, comi, saquei que o arroz estava sem sal, comi umas 2, 3, ela comeu e falou assim, o que será que tá estranho nessa comida? Eu falei assim, será que você colocou sal no arroz? Aí ela falou assim, acho que não. Cara, beleza, a gente deu risada e tal, tranquilo. Mas olha só, 8 anos depois, sei lá, algum tempo atrás. 20 anos. Não, algum tempo atrás, eu cheguei em casa e ela falou assim, eu sou apaixonado por banoffee, cara. Eu gosto demais de banoffee. Eu acertei aquele dia na minha casa. Não, você deitou. Eu fui na casa dele visitar ele, tinha banoffee lá. Enfim. E aí eu cheguei em casa, cara, e ela falou assim, amor, eu fiz um negócio, tá ali na geladeira, mas eu nem sei se ficou bom. Cara, eu abri, era uma banoffee. Tipo assim, ela sabe que eu gosto. Ela foi pra internet aprender a fazer, se esforçou pra fazer. E eu olhei pra ela e falei assim, amor, eu não preciso saber que tá bom. Só de ver o seu esforço, de querer me agradar já. Uau. Nossa. Então assim, cara, isso... Pensa comigo, se lá no começo eu tivesse comparado ela com a minha mãe, eu não tivesse deixado a minha história, a história dos meus pais pra viver a minha história, talvez eu teria ferido ela lá no começo. Exato. Certo? Mas hoje, depois de 10 anos, eu tenho colhido frutos de ter deixado. Segundo ponto. Se unirá à sua mulher. Então, muita gente casa pra vencer a solidão. Só que dentro do casamento fica cada um num quarto com o celular na mão. Sair de casa dos pais, né? Às vezes sai. Não, eu casei pra ser feliz. Cara, ninguém casa pra ser feliz. Você casa pra cumprir um propósito de Deus. E você é feliz cumprindo o propósito de Deus. Certo? Então, assim, não se une à sua mulher. E se unir pra sonhar junto, cara. Se unir pra pensar o futuro. Se unir pra construir uma nova história. E isso é se unir, é fazer tudo junto, certo? Sim. Então,
por exemplo, ó, eu tô aqui agora e você foi me buscar lá porque eu deixei o carro com a minha esposa, Sim. porque pra ela isso é importante, certo? Porque se ela não tivesse lá no trabalho, ela estaria aqui com a gente, Sim. porque nós somos parceiros em tudo. A gente Amém. canta, eu vou fazer um treinamento no Paraguai a partir de amanhã, ela vai comigo viajar, Glória porque a Deus. nós nos unimos no propósito de Deus. Então, deixar o pai unir-se à sua mulher. E o terceiro ponto, cara, o terceiro verbo é serão uma só carne. E aqui, cara, eu sou apaixonado por esse verbo. Porque ser é melhor do que ter. Eu quero ser pra você muito mais do que eu quero exigir ter alguma coisa de você. E isso é uma base para o relacionamento saudável. As pessoas têm que entender isso. Olha só, Deus, ele foi primeiro antes de querer ter alguma coisa do homem. Uhum. A Bíblia fala em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Então ele amou, o amor perfeito, e ele deu a doação perfeita. Uhum. O amor perfeito, a doação perfeita. E o texto não fala assim, ó, para que os homens trabalhem para ele. Não. Para que todo aquele que nele crê ainda tenha vida eterna. Amém. Cara, isso é incrível, mano. Isso é incrível, porque Deus não tá te dando uma folha, homem, falando assim, ó, assina aqui esse contrato pra mim, porque a partir de agora você é meu servo. É que as pessoas têm muito essa mentalidade de ter de Deus, dinheiro, fama, de carro, casa, mulher. Isso é uma barganha, Mano, uma troca. Exato. Eu fiz uma promessa de Deus ano passado, acho que comentei com você, né? Agora que eu vou soltar essa. O ano passado eu tive a minha maior prova, Rudy, com Deus, durante 9 anos de conversão e... Cara, eu falei com Deus. Deus, eu coloco esse problema nas suas mãos e eu sei que o Senhor consegue resolver. E por isso que eu fiz uma promessa para Deus que eu iria lançar algo na internet. Até o Rafa, o diretor lá, ele gravou 2 vídeos meu na rua, cara. Não ficou tão... Ficou mais ou menos, só que eu não gostei, sabe? E era propósito de Deus. E o Rafa comentando, cara, eu vou abrir um estúdio, mano, vamos fazer um podcast. Eu falei, que troço é esse podcast, tá? A gente tá falando em línguas. Eu falei... Ele falou um podcast, eu fiz a pesquisa lá e achei legal. E o primeiro que eu fiz com você, dar esse acréscimo, não ficou legal porque eu não tinha um certo conhecimento, uma certa liberdade e tal. E a gente agora tá repetindo. Mas a questão, eu fiz a promessa para Deus que eu iria fazer algo na internet. Sim. E cara, mesmo se ele não abençoasse, eu iria fazer, porque foi uma promessa. Eu não falei, Deus, se você me livrasse disso, eu vou te dar isso. Não, eu falei, se o Senhor me livrar, a promessa está feita. Por quê? Porque o Senhor já me fez várias promessas. Eu casei, eu tenho um filho lindo, graças a Deus, e a promessa está continuando. E o bom, cara, o problema veio numa grande tempestade, velho. Então não foi um... E, cara, eu fico triste de falar isso, só que os outros que oraram para os deuses deles tiveram uma prova, né? Não tiveram tanta sorte, Deus não ajudou. Então, existe um propósito. A pessoa tem que entender que existe um Deus, o Deus vivo que pode agir. O Deus vivo que pode te ajudar. Se você está sendo fiel com Ele, vai ser fiel com você. Não é uma questão de troca. Sim. Mas Deus, quando Ele se agrada do coração da pessoa, Ele dá de tudo para a pessoa. Se a pessoa é merecedora, Ele vai. Você entendeu? Então, essa troca que você falou aconteceu comigo e é isso, mano. Ó, foi bem no final do ano, cara, eu fiz um movimento com o meu filho. Ele tem um videogame desses Nintendo, assim, né? E ele vai 2 controlinhos nas laterais e tal. E, cara, coisa na mão de criança aí, sei lá, parou de funcionar. E ele já tava jogando com os botões falhando e tal. E quando foi mais ou menos julho, agosto, eu falei pra ele assim, filho, ó, algumas notas do seu... Só que as notas dele eram boas, assim, 85 e tal, 88. Eu falei assim, ó, se todas as suas notas ficarem mais ou menos em 100 ou acima de 90, no final do ano, o pai vai lá... E vou comprar um par de controle pra você e tal e tal. E aí, cara, aquilo motivou ele, assim, demais, sabe? Encorajou ele demais. E eu via ele se dedicando, eu via ele estudando e tal. Se preocupando com aquilo. A letra dele tava ruim, porque fazendo tudo com pressa. E começou a melhorar. E aí, quando foi em dezembro, as aulas ainda não tinham acabado.
Aham. Quando foi começo de dezembro, eu fui com ele no Paraguai Aham. e nós compramos o controle. Glória a Deus. E ele chegou pra mim e falou assim, pai, mas você ainda não recebeu o boletim. Eu falei, sim, eu ainda não recebi. Mas você comprou o controle? Eu falei, sim, porque eu tô honrando o seu esforço. Eu acho que a partir do momento que você fala assim, não, pai, eu vou fazer. E isso é uma Uau. promessa de Deus pra nós. Honrar seu esforço. Porque Deus não tá fazendo as coisas pra gente porque nós merecemos. Ah. Deus tá fazendo as coisas pra gente porque Ele é bom. Cara, acabou. E quando Pra você agrada o coração de Deus, o próprio Deus se agrada de você, cara, ele dá o melhor pra você da terra. Então as pessoas, eu vejo uma visão, as pessoas pedem às vezes um Fusca, só que Deus tem algo melhor. Ou as pessoas pedem um Civic, só que Deus tem algo melhor. Só que Sim. as pessoas, elas se limitam em seus desejos, né? Mas é top, velho. Mas essa é a grande chave, assim, cara, pra relacionamentos, não só daí conjugais. Uhum. Mas imagina assim, ó. Um relacionamento que só eu extraio alguma coisa de você. Uhum. Só eu preciso de alguma coisa de você. Eu nunca estou disponível pra você. Uhum. Nós temos conversas de noite, de Certo. madrugada. Sim, sim. Certo? Porque nós temos uma amizade, não tem a ver com esses microfones e com essas câmeras. Sim. Existe um coração, Exato. sabe que se conectou. Os corações estão unidos. Os corações estão unidos. Sim. Então, assim, eu acho que as pessoas que vivem problemas relacionais dentro do casamento, elas, em alguns momentos, elas estão muito mais preocupadas em ter do que em ser. Amém. Ou, Isso é verdade. às vezes, Isso é fato. ou às vezes esse ser, ele é tão de um lado só que a outra pessoa fica ofendida. Ah, mas é só eu que lavo a louça. Sabe? Pô, maridos, um diazinho aí, Esforce. sabe? Um diazinho. O lixo lá embaixo, um diazinho. Tá entendendo? Eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso que torna a jornada mais leve. Aham. É que o homem, ele aguenta muita bagagem. As mulheres, elas se limitam. E é o que eu vejo na minha relação. Por Sim. exemplo, eu vou no trabalho, eu volto cansado com meus problemas e eu não desabafo os meus problemas. Uhum. Só que quando o homem entra em casa, as mulheres já... E o homem quer desligar o rádio, diminuir, você não consegue. É complicado, Mas sabe mano. que, ó, tem um pastor que eu amo, cara, dos pastores que falam sobre família. Pra mim, ele tá no top 3, assim, que é o pastor Juscelio. E ele fala assim que o homem, ele muitas vezes ele é o termômetro da casa, tá? Aquela casa tá numa bagunça. Aquela casa... Ah, a gente tava aqui, ó, antes de começar o podcast. Sim. E o meu filho ligou chorando, porque ontem no culto na igreja, eles ganharam aqueles balãozinhos compridinhos. E aí eu sei que eles brincaram até isso ficar disforme. E provavelmente ele tentou mexer lá e, enfim, estourou o balão. E ele me ligou chorando. Pai, estourei o balão da minha irmã. E a Isabela do lado disse, pai, mas não tem problema. Aí, tipo assim... O pai, ele é o termômetro da casa, porque assim, ó, se você já vem com esse grau de insatisfação da rua, você chega em casa e, cara, aquele homem, quando ele abre a porta e ele fecha a porta, ele já cria um clima de caos dentro da casa, certo? Ele já cria aquela atmosfera de medo, de temor. Eu não sei como é que é assim. Eu vivi isso em alguns momentos da minha vida. Sim, sim. Cara, tô imaginando como é que eu sinto a minha. Cara, meu Deus. Só que se esse homem, ele consegue trocar o chip e ele fala assim, cara, realmente eu tenho problema, mas agora eu tenho um segundo turno da minha jornada, que é a jornada de ser marido e pai. Então ele chega, talvez ali, cara, é meia hora, 40 minutos que você se dedicou ali àquela mesa, aquela conversa, aquele café ali com a esposa e ela falou, mas você não vai acreditar, o gato da vizinha mijou no nosso tapete. Você tá lá vendo, meu Deus, o container não chegou e tal, os caras tão né? A vizinha falou, empregada. Não, você não vai acreditar, o vizinho da empregada bateu na bicicleta do primo dela. Então assim, tá longe, tá distante, sacou? Não é um problema. Aí você fala, pô, meus problemas, eu tô onde? A minha esposa vem com esses negócios. Isso. Meu Deus do céu. Então, mas é isso, porque assim, ó, cara, pensa, Jesus, olha o ministério de Jesus, tá? Ministério de Jesus, um ministério importantíssimo. Se você pensar que ele, 3 anos e meio, era o período que ele tinha pra fazer tudo que ele precisava fazer, é pouco tempo. Sim, pouco. Tá? Você tem que idade? 30 aí?
30. Você tem 30 Vou anos? fazer 31 depois. Meu Deus, em cara, abril. você tem essa cara, você é igual o carro de firma. Você é bom de ano e muito rodado. Eu sou jovem. Mas olha só. Pensa comigo, ó. Nossa, até perdi o fio da meada aqui agora, cara. Você tá com 40? Eu tô com 32, cara. Não, eu tô com 32. Brincadeira, você tá jovem ainda. Você é pastor, 32, mano. Cara, perdi o fio da meada, cara. Você fez eu perder. Mas olha só. O cara chega em casa, ele consegue colocar, apaziguar, ele né? consegue apaziguar, tá? E a mulher, ela... A mulher tá falando do problema lá na Reverte. frente. Ela tá falando de coisas que pra ela... E esse que é o X da questão. Tá, lembrei agora. Tá falando do ministério de Jesus. 3 anos e meio. Sim. Tá? Então, 3 anos e meio. Mas tá com 30. Jesus começou o ministério dele com essa idade. Eu também. E você também. Mas Então, eu não me espelho a ele, é só pra resumir. Porque o povo vai falar... Não, tem que ser... Não, ele é a imagem perfeita. Amém. Mas olha só. Jesus, cara, tinha dias que parava tudo que ele tava fazendo, ia pra casa de Maria, Marta e Lázaro, cara. Uhum. Se dedicar. Ele tinha uma comunhão E diferenciada olha só, com no eles. caminho, quando Lázaro morre, no caminho vem as irmãs de Lázaro e falam assim: Jesus, você... Estão reclamando no caminho, cara. As mulheres. As mulheres reclamando pra Jesus no caminho. Só que também tem Jairo que vai reclamar pra Jesus lá no caminho. Então, a reclamação é... Mas quem que veio primeiro? As mulheres. Mas né? o grande lance é que o teu problema... Olha só, Jesus tem 8 bilhões de pessoas pra ele tocar a realidade dessas pessoas. Amém. Mas o teu problema também é importante pra Jesus. Amém. Cara, ele consegue cuidar de tudo Por que isso. que no meio de 8 milhões de pessoas, Jesus vai parar pra ouvir a tua oração de madrugada falando assim: Senhor, o Jorge tá com gripe. Sabe? Ele tá com febre, a gente não consegue achar a infecção. Por que que isso pro Senhor é importante? Porque ele cuida. Porque ele tem relacionamento. Exato. Cara. Sacou? Os corações se unem. Quando você acredita e aceita Cristo, ele se une a você. É um negócio espiritual. E o nosso grande equívoco em se relacionar com o Senhor é pensar que ele é um ser... Ele é transcendente, ele é... Ou um provedor apenas, né? As pessoas veem como um provedor só. Mas separa ele das emoções. Não, Deus não tem emoções. Cara, Deus, ele colocou a sua imagem em nós, cara. A gente se sente amado, você fala assim, cara, eu me sinto parte, tá entendendo? Então, Deus, esse é o caráter de Jesus, né, Entendi. cara? Mano, a gente falou muito de relacionamento, eu queria adicionar tudo que a gente falou, mas em ter um relacionamento com Deus e o que podemos fazer para sempre estarmos perto dele e ao mesmo tempo deixar Deus no nosso perto, porque a gente sempre está perto de Deus. Mas quando você tem essa ideia de querer deixar Deus pro seu lado, o negócio muda muito, né? E tem aqui... Eu deixei o versículo Tiago 4,8, aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Ó, Deus já está falando de purificar o coração. E no começo ele fala, Tiago, né, 4,8, para relembrar, aproxime-se de Deus e ele se aproximará também de vocês. Ou seja, eu creio que a primeira ação, o primeiro passo a gente tem que fazer com Deus, né? Sim. Deus vai fazer o primeiro passo com a pessoa? Ou Deus, como é que... Assim, ó, Deus já fez o primeiro passo, tá? Jesus já fez o primeiro passo, que é morrendo na cruz e dando pra nós a oportunidade de sermos salvos. Esse é o primeiro... Amém, essa visão, eu não tinha percebido. Esse é o primeiro passo. Sim. Aí o segundo passo é o passo do homem em direção à santificação. Exato. Então, olha só, a Bíblia fala assim, ó: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus, certo? Então, essa é a salvação, ela é completa, tá? Salvação. Só que Tiago, o mesmo Tiago vai falar que uma fé sem obras é uma fé morta, tá? Sim. Uma fé sem obras é uma fé sem uma busca por um manifestar do Senhor, por uma... Não, eu sou participante, eu estou participante do que Jesus fez. Tem um pregador que diz assim, ó: aproxime-se da Bíblia e ela te afastará do pecado. Aproxime-se do pecado e ele te afastará da Bíblia. Exato. Sabe? Isso é fato. Então, isso é fato. Cara, isso aí é uma paráfrase de Tiago 4,8. Sim. Você se aproximar do Senhor, ele vai se aproximar de você. Porque, cara,
quem que é o maior interessado? Quem que é o maior interessado? É Deus, cara. É Deus, na sua vida é Porque, Deus, sim. Omar, olha só, onde que você estava 9 anos atrás e hoje você está dispondo da sua imagem, da sua vida, Essa da sua comparação carreira. que você fez, cara, eu não saberia te responder, cara. Eu realmente não sei. Acho não? que também você não saberia responder, porque, cara, depois que Cristo entrou, ele me transformou, me mudou, as melhorias entraram na minha vida. Eu sou uma pessoa muito melhor do que era. E, cara, muda. A pessoa muda. Então, acho que o maior fato de que Cristo, ele foi o próprio Filho crucificado, essa transformação que ele gera em todas as pessoas. Ou a gente estamos sendo lavados, sabe essa lavagem cerebral? Ou, pô, cara, é Deus. Não existe. Existe uma experiência que a pessoa, quando entra nela, o próprio Deus, ele muda, né? Ou você é louco, bipolar, Exato. ou Jesus mudou a sua vida. Cara, não existe esse negócio, né? Esse troço que, lá na igreja fazem uma lavagem cerebral. Não, o próprio Cristo faz essa lavagem, só que as pessoas não entendem. Porque elas não passaram pela experiência e você acaba falando a experiência de Deus que você teve com Deus para elas não querem ouvir. Você entendeu? Mas esse é o grande problema. Há um interesse do Senhor em se revelar através dos nossos relacionamentos. Pastor Anderson Silva, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz assim, ó, que o mau relacionamento com Deus resulta num mau relacionamento com as pessoas. Um mau relacionamento com Deus resulta num mau relacionamento com o próximo. Entendi. Certo? Então, quanto menos você se relaciona com Deus, você não vai ter uma menos boa compaixão relação. você tem. Menos perdão você dá. Mais orgulhoso você se torna. Exato. Sacou? Sim, saquei. Então, assim, ó, quanto mais você busca esse contato com o Senhor, mais apreciado, mais saudável vai ter. Você vai ter. Sabe, as pessoas vão olhar e vão falar assim, cara, mas por que você é assim? Cara, porque Deus tá na minha vida, sacou? Porque o Senhor fez assim. Caraca. Então, olha só, dos 10 mandamentos, tá? Não matarás, não furtarás, tarará. Dos 10 mandamentos, 4 falam sobre o relacionamento do homem com Deus. E 6 falam do relacionamento do homem com outros homens. Caraca. Sacou? Sim. Então, 4 falam do relacionamento com Deus. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Sabe? E ame o seu próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu isso aí no Novo Testamento. Sim. Sabe? Então, amar a Deus e amar as pessoas é uma regra, é um fato sobre relacionamento. Ou seja, a gente tá aqui, mas ao mesmo tempo o próprio Deus, ele tá aqui. Claro. Os nossos corações estão unidos, mas ao mesmo tempo tem o coração de Deus que tá aqui, está unido. Né? Agora, assim, ó, você falou assim, como fazer? Cara... Porque as pessoas não têm esse acesso, entendeu? Muitas das pessoas não têm esse acesso, só que muitos também têm. Olha só, você tá casado há alguns anos, tá? Se você visse a sua esposa uma vez por mês, seu casamento teria durado? Acho que não. Se você visse a sua esposa, tá? Não tô falando namorada, sua esposa, uma vez, 2 vezes por semana, seu casamento teria durado? Durante toda a minha vida? Você tá casado há quanto tempo? 4 anos? 4 anos. Durante esses 4 anos? Não duraria. Não duraria. Sim. Por que as pessoas pensam que vão conhecer o Senhor se relacionando com o Senhor 2 vezes por semana? Uau! E eles colocam isso na cabeça de um jeito que só... Sacou? E só no domingo e na quarta? Só no domingo e na quarta. Quinta, ou na terça, sei lá. Então, olha só. Então, olha só. Isso é forte? Então, olha só. Você chega em casa, tua esposa tá lá cheia de problema, ela quer falar com você e você fala assim, não, eu tô com a cabeça cheia. Vamos falar domingo. Qual é o momento da cabeça que você vai falar assim, eu vou parar e vou ouvir o Senhor agora? Sabe, o pastor Juscelio fala outra frase, fala assim, se você não consegue ouvir o Espírito Santo, para pelo menos pra ouvir sua esposa. Uau. Porque às vezes ela tá sendo usada pelo Espírito Santo pra tocar você. Amém. Tá entendendo? Mas então, muitas vezes também... Você, cara. Não, mas olha só, cara. Mas olha só como isso é sério. O relacionamento com Deus, ele precisa ser tão intencional quanto o seu relacionamento com sua esposa, cara. Isso é verdade, isso é fato. Você, ali ao longo da sua semana, não são todos os dias do seu casamento que você tem intimidade, mas todos os dias você tem relacionamento. Não são todos os dias que você vai falar assim, ô Jesus, eu
E o Senhor vai vir com aquele bálsamo e você vai chorar. Mas todos os dias tem relacionamento, cara. Todos os dias o Senhor quer ouvir de você uma gratidão. Amém. Todos os dias o Senhor quer falar assim, quer ver você falando assim, eu preciso aprender um pouco mais de quem é o Senhor. Nós acordamos pensando em como a gente vai ganhar dinheiro, como a gente vai gastar dinheiro. E nós não acordamos pensando em como nós vamos conhecer o Senhor. Agradar, né? Sabe? Caraca. Então assim, quando você olha pra mim, Omar, toda a minha vida, eu procuro colocar o Senhor em toda a minha jornada. Então eu educo os meus filhos, cara, a imagem de Jesus, colocando fundamentos bíblicos, ensinando e discipulando eles. Eu me relaciono com a minha esposa, cara, eu coloco o Senhor, cara. Eu coloco o Senhor. Eu vou para um relacionamento, eu vou para um date, vou um restaurante com a minha esposa. E a gente vai lá, eu amo ir na Argentina, eu gosto demais daquela carne argentina. Sim. E a gente senta no restaurante argentino, dá as mãos e agradece a Deus pelo alimento, cara. Amém. Porque o Senhor, ele tá dentro da minha vida. Amém. Então eu vou pra academia, eu não vou pra academia ouvindo AC/DC, ouvindo... Não, eu vou pra academia, cara, eu coloco um podcast no ouvido, cara. Eu tô ali fazendo força e ouvindo alguém falando, ouvindo o FatoCast ali. Glória a Deus. Sabe? Mas tipo assim, é pra te dizer... Vai ter no Spotify, no Spotify e no Deezer, futuramente. Aguarda. Vamos colocar. Então assim, pra te mostrar que ou eu sou intencional em buscar o Senhor, ou sem querer eu vou me afastar do Senhor. Porque a minha carne, o apóstolo Paulo fala assim, ó, que dentro de mim existem duas naturezas. A natureza da carne, ela milita contra a natureza do espírito, e a natureza do espírito milita contra a natureza da carne. E eu preciso decidir qual das duas ela vai vencer. Então, nós já estamos na carne. O mundo está no maligno, certo? Então, nós viemos dessa natureza. E nós estamos sendo transformados à imagem de Jesus. Né, amém. Mano, eu queria conversar mais, mas... Já acabou, cara. Cara, dá vontade de falar mais, porque eu acho que as pessoas estão querendo ouvir mais, velho. Mas vamos deixar pro próximo episódio. Fica aí pro próximo. Mano, se quer mandar algo pra galera, pode ficar à vontade. É isso aí, galera. Ó, siga lá nas redes sociais. Sou novo sócio. @Rudinei de Paula. Amém, glória a Deus. Deus. Tem um canal no YouTube, eu trabalho na igreja, Ele é pastor, obreiro, levita, que mais? Eu levito, Não levita, é adorador. eu consigo. Nós temos músicas gravadas no Glória Spotify, quer ver filhos aí, se alguém quiser ouvir. Tem vídeo no YouTube também. Deus deu várias letras. Várias canções, Glória a Deus por isso. É isso aí. E, cara, eu creio que Deus vai aprofundar, te usar mais, porque acho que é promessa. Não, é uma promessa. Nosso lema é amar a Jesus e servir as pessoas, cara. Glória a Deus. Esse é o nosso lema. Isso é fato, velho. Amando as pessoas, estaríamos amando a Cristo, né? Isso aí. E é isso, gente. Isso aí. Seguem o Rudinei de Paula, meu novo sócio. a gente já tá planejando fazer uns 2... não vou falar. Deixa para o próximo episódio. Deixa o próximo curioso, spoiler. Né? Agora eu acho que as pessoas estão me conhecendo mais, estão me abrindo, me acostumando aqui com as 10 câmeras. Brincadeira, tem umas 3. Curtem, comentem e se inscrevam no canal. E até breve. Até o próximo. Tchau, valeu. Até o próximo. Tamo junto, irmão. É nóis. Benção, mano.